Sabe aquelas histórias de Jesus que a gente ouve desde pequeno, as parábolas? Muitas vezes parecem contos bem simples, né? Mas nesta análise, a gente vai mergulhar fundo e descobrir a sabedoria imensa e super prática que elas carregam. Uma sabedoria que, olha, continua fazendo todo sentido mesmo 2000 anos depois. Então, para começar, vamos direto ao ponto e quebrar uma ideia errada que muita gente tem. Essas histórias não são contos de niná de jeito nenhum. Na verdade, as parábolas são ferramentas muito sofisticadas, feitas para nos ajudar a crescer, tanto na vida espiritual quanto na prática. Elas foram criadas para fazer a gente pensar de verdade. O nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender o que são essas histórias que podem transformar vidas. Depois, vamos analisar 3 das mais famosas. A lição do samaritano, a do filho que volta para casa e a da semente e o solo. E para fechar, vamos ver como todas elas funcionam como verdadeiras pontes para o divino. Ok, vamos mergulhar nisso. A genialidade de Jesus estava justamente aí. Ele pegava coisas do dia a dia, sabe? Histórias sobre plantações, ovelhas, festas de casamento, coisas que todo mundo entendia. E a partir daí, ele revelava verdades muito profundas que muitas vezes viravam de cabeça para baixo o que as pessoas pensavam. E aqui está a chave para entender o que é uma parábola. Ela não é uma história com uma moralzinha fácil no final. Pelo contrário, o objetivo dela é provocar, é fazer a gente se questionar, pensar sobre a própria vida e as próprias escolhas. Ela meio que exige que a gente participe da história. Vamos então para a nossa primeira grande história. Uma parábola tão poderosa que muda completamente a nossa ideia do que significa amar o próximo. Tenta imaginar essa cena, porque ela é bem forte. Um cara foi assaltado, agredido e tá lá, largado na beira do caminho, entre a vida e a morte. Ele precisa de ajuda, e precisa pra ontem. O cenário tá todo montado para um ato de coragem, de compaixão. E é aqui que a história dá uma virada impressionante, porque olha só, as pessoas que a gente esperaria que ajudassem os religiosos da época, eles simplesmente olham e seguem em frente. E quem é que para? Justamente o samaritano. Um cara que era visto como um inimigo, um estrangeiro, a ajuda vem do lugar mais improvável possível. Então, a lição aqui é demolidora. Jesus está ensinando que próximo não tem a ver com religião, com nacionalidade, nem com classe social. O próximo é qualquer pessoa que precisa de ajuda. A espiritualidade de verdade se mostra na ação, e não só na etiqueta religiosa. Vamos em frente para a próxima história, e essa talvez seja a mais conhecida de todas. Uma narrativa super intensa que fala sobre o perdão, sobre redenção e sobre um tipo de amor que, sinceramente, desafia a nossa lógica. O caminho do filho mais novo é uma queda livre. Primeiro, ele exige a herança, depois torra tudo numa vida totalmente egoísta e, claro, acaba sem nada. É só quando ele chega no fundo do poço mesmo, na miséria total, que ele pensa em voltar. E detalhe, ele não pensa em voltar como filho, mas como um simples empregado. Só que a reação do pai, essa é de deixar qualquer um de queixo caído. Não tem bronca, não tem castigo, nada disso. Pelo contrário, o pai sai correndo, abraça o filho e dá uma festa enorme. Ele devolve a dignidade do filho na mesma hora. E isso deixa muito claro qual é o verdadeiro foco da história. Não é tanto o arrependimento do filho, sabe? É a natureza do amor do pai. É um amor que não bota condição, que não fica esperando a pessoa ser perfeita. É um amor que faz uma festa inteira só pelo simples fato de a pessoa querer voltar para casa. A nossa última parábola de hoje é diferente. Ela nos convida a olhar para dentro de nós. É quase como se fosse um espelho, nos fazendo pensar sobre o quanto a gente está aberto para receber uma nova ideia, uma nova sabedoria. A metáfora aqui é bem direta, mas muito poderosa. A semente é a mensagem, a palavra de sabedoria que é lançada por aí. E o solo? Bom, o solo somos nós. É o estado da nossa mente, do nosso coração, quando a gente ouve essa mensagem. Vamos dar uma olhada nesses 4 tipos de solo. O caminho é o coração fechado, onde a ideia nem entra. O solo com pedras é aquela empolgação superficial, sabe? Que não dura nada. Os espinhos são as nossas preocupações, a correria, o dinheiro, tudo que sufoca o que é importante. E por fim, a terra boa, que é o coração que está aberto, que ouve, entende e, o mais importante de tudo, coloca em prática. Então, no fim das contas, a parábola vira pra gente e faz uma pergunta muito direta, muito pessoal.
Uma pergunta que força a gente a analisar como está o nosso terreno interior. A questão que fica no ar é que tipo de solo a gente tem sido. Chegando agora na nossa conclusão, a gente pode enxergar as parábolas exatamente assim, como pontes. Elas são pontes que conectam o nosso mundo do dia a dia, cheio de desafios, a um entendimento espiritual muito mais profundo e significativo. Se a gente fosse resumir em poucas palavras, as lições de hoje são atemporais. Primeiro, compaixão de verdade é agir, não só sentir. Segundo, o perdão autêntico é radical, é generoso ao extremo. E terceiro, o nosso crescimento depende totalmente da nossa vontade de aprender e de mudar. E talvez a mensagem final mais poderosa de todas seja esta. As parábolas mostram que o sagrado não está longe, em rituais complicados. Ele está aqui agora, na forma como a gente trata um desconhecido na rua, na maneira como a gente perdoa alguém ou no jeito como a gente cuida da nossa própria mente. E a gente encerra com essa reflexão final. A mensagem, a semente está aí, disponível para todo mundo. Mas a verdadeira questão, o grande desafio, fica para cada um de nós. Que tipo de solo vamos escolher ser e o que vamos deixar florescer na nossa própria vida?